Olá, velejantes! Hoje vamos falar sobre A Morta Apaixonada, de Théophile Gautier. Ao contrário do que eu falei quando fiz a resenha de Carmilla, a vampira de Karnstein, de Sheridan Le Fanu, ela não foi a primeira vampira da literatura. Tivemos outras vampiras antes de Carmilla, tanto em poema quanto em prosa, e uma delas foi a Clarimond, da Morta Apaixonada, escrito por Théophile Gautier, um francês que viveu entre 1811 e 1872. Ele escreveu esta noveleta em 1836 e recentemente as editoras Wish e Clepsydra resolveram fazer essa linda edição e também uma edição nova de Carmilla. As duas edições saíram juntas através de financiamento coletivo no Catarse. E recentemente eu resolvi adquirir então A Morta Apaixonada, comecei a ler e pensei, vou ter que adquirir Carmilla também, porque essas edições estão uma perfeição. Então, hoje eu vou falar sobre A Morta Apaixonada, ineditamente neste canal, nunca havia feito essa leitura. E no próximo vídeo eu vou mostrar a edição, então, da Wish e da Clepsydra de Carmilla, falar o que tem a mais nesse livro, como foi a minha experiência de revisitá-la. Então eu sei que todo mundo gosta muito, né, de histórias de vampiro, quem me acompanha, então teremos dobradinha de vampiras. Então, como eu comentei, A Morta Apaixonada se trata de uma noveleta e nela nós vamos conhecer a história de Padre Romuald. Ele está no início da narrativa já com uma certa idade e ele está contando sobre a vez que ele se apaixonou por uma mulher. Então nós vamos ver essa narrativa em primeira pessoa do Romuald, que acaba contando que quando ele era bem jovem, ele estava estudando para ser padre, ele não pensava em outra coisa, era o sonho dele, ele estava muito certo daquilo que ele queria, ele nunca havia conhecido uma mulher e para ele estava tudo certo. No dia em que ele foi ser ordenado, né, como padre, tem toda uma cerimônia ali na igreja católica, né, que os rapazes ali que estudaram são ordenados, ele conhece uma mulher, então, e ele se apaixona perdidamente por ela. Tem muitas pessoas assistindo ali a cerimônia, ele olha lá para um ponto e ele enxerga aquela linda moça olhando para ele e ela parece se comunicar telepaticamente com ele. Ele não entende o que está acontecendo, mas na hora ele quase desiste de seguir adiante, de se tornar padre, o tanto que ele desejou aquela moça que ele se apaixonou por ela só de olhar para ela. E ela fazia muito contato visual, ele tinha certeza que ela estava tentando falar com ele e ele sabia que aquilo era recíproco. Depois ele vai conhecê-la então, né? Ele segue adiante, ele vira padre, mas ele vai descobrir então que se trata de Clarimond. E ele acaba vivendo essa história com ela sem saber se trata de um sonho ou de realidade, é meio abstrato, né? Se passa tudo muito rápido, afinal é uma noveleta, não chega a ser uma novela porque é uma história mais curta, né? Então a gente chama de noveleta. Então é tudo muito rápido, né? A gente não tem um grande desenvolvimento desse romance, mas logo vai ficar claro então que a Clarimond é uma vampira e ela começa a vampirizar o Romuald, ela começa a se alimentar dele, né? Nessa vida que ele vive com ela. Ele passa a ter uma vida dupla, então ele passa os dias com ela e à noite ele tá lá na igreja, né, para onde ele foi enviado. Então aqui é importante ressaltar que nesta época, nos primeiros vampiros da história, eles não tinham o problema do sol, eles viviam, né, durante o dia também, então isso foi acrescentado mais tarde, né. Nas histórias escritas no século XIX, os vampiros não pegavam fogo, não torravam e muito menos brilhavam, né. Então aqui era tudo certo para Clarimond andar sob o sol e ele ficava com ela, viveu um romance com ela, mas era tudo muito abstrato, porque quando ele estava com ela, parecia que a vida dele de padre era um sonho quando ele estava sendo
padre, parecia que a vida com ela era um sonho. Então ele não sabia muito bem distinguir o que era realidade do que não era, e a gente também não tem uma resposta concreta, né? Porque, como eu falei, é tudo muito rápido. Ela começa a se alimentar do sangue dele, ele começa a ficar cada vez mais avoado, ele não sabe ainda se é sonho, se é real, e temos o desfecho depois, meio clássico, né, das histórias de vampiro dessa época. Diga-se de passagem, não gostei muito, mas é o que sempre normalmente acontecia, né? Eu acho que eu não gostei muito porque foi muito rápido, eu queria mais. É uma história legal, eu gostei. Gostei muito da proposta, né, de ter esse romance entre uma vampira e um padre. Eu não tinha conhecimento até pouco tempo atrás sobre essa história, apesar de ser um clássico. Que bom que essas editoras se juntaram para trazer essa história, né, a público. Agora muito mais gente conhece, com certeza. É uma história muito legal mesmo, né? De novo, queria que fosse maior, mas enfim, é uma noveleta, né? Ele escrevia contos, então é tudo muito rapidinho. Então, este livro, que conta com a tradução de Bruno Anselmi Matangrano, também conta com um prefácio assinado pelo tradutor, um prefácio bem robusto, cheio de informações sobre a história da vampira na literatura. Então, como eu já falei, né, a Carmila não foi a primeira de todas, ele fala bastante disso aqui, fala de poemas, fala de vampiro também, mas principalmente da figura da vampira. Então, além da Morta Apaixonada, né, que dá o título a este livro, essa noveleta de 1836, nós temos 3 contos extras e um poema. Então, nós temos o Cachimbo de Ópio, o Pé da Múmia e o Cavaleiro Duplo. E o poema As Marcas Amarelas, que conta com 2 traduções diferentes, uma tradução livre e uma tradução metrificada e rimada. Bom, sobre esses contos extras, então. Em O Cachimbo de Ópio, ele discorre sobre coisas que o narrador vê quando está visivelmente sob efeito de ópio, e boatos que seria meio autobiográfico, né? Que seria algo que ele realmente experienciou. Este conto não me agradou tanto, apesar de ser muito bem escrito, quando comparado aos outros contos, então foi o que eu menos gostei. O segundo conto que a gente tem aqui é O Pé da Múmia, esse eu adorei. Então se trata ali de um rapaz que ele vai num antiquário comprar um peso de papel e ele quer alguma coisa diferente. Ele acaba comprando um pé mumificado que ele descobre ser de uma princesa, né, filha do faraó. Então ele acaba levando esse souvenir para casa e no meio da noite a princesa aparece, né, atrás do pé dela. Então eles vão ter um diálogo ali. É bem legal, eu achei até divertido esse conto, gostei bastante dele. O terceiro é O Cavaleiro Duplo, então a gente vai ver um embate ali entre o cavaleiro e ele mesmo, né? A gente tem este rapaz que ele tem 2 personalidades, digamos assim, e ele precisa lutar contra a personalidade da estrela ruim. Então ele é regido pela estrela verde, que seria boa, e a estrela vermelha, que é ruim, e ele quer suprimir o da estrela vermelha. Então vai ter esse embate entre ele e ele mesmo, é bem interessante. Gostei também da forma que ele foi escrito. E o poema ali, As Marcas Amarelas, é um poema bem vampírico também, um poema bem bonito. Gostei bastante da forma que o Théophile Gautier escreve, não conhecia nada dele, como eu comentei. Eu achei a escrita dele, por vezes, até poética, mas não é uma escrita difícil, né? Por ser do século XIX, então é bem fluida, não tem nada de rebuscado em demasia, mas é uma escrita bonita, dá gosto de ler. Então, gostei realmente, me deu vontade de ler outras coisas do autor. Inclusive, né, já que eu comentei que a editora Wish e a editora Clepsydra lançaram essas 2 obras juntas, né, então podemos fazer algumas comparações. Eu gostei mais da escrita do Théophile do que do Sheridan Le Fanu.
do Carmilla. Porém, eu prefiro Carmilla do que A Morta Apaixonada, por Carmilla ser um pouco mais desenvolvido, né? Carmilla já é uma novela, né? Tem mais detalhes, né? Mais uma riqueza de detalhes, um desenvolvimento maior. A Morta Apaixonada é uma noveleta, né? Uma coisa mais curta, é quase um conto. E nos outros contos dele também, né? Tudo muito curtinho, muito rapidinho. Então, por isso e por questão de gosto mesmo, eu simpatizei mais com a Carmilla, né? A Carmilla, ela foi mais mostrada, né, ali na história. A Clarimonde a gente não conhece muito, não sei muito bem das motivações dela, da história dela, não sei nada sobre ela. Eu gostaria realmente que ele tivesse desenvolvido mais, né, na sua noveleta, porém a escrita dele é mais bonita para mim. Eu me apaixonei mais pela forma que ele escrevia. Então, não sei se deu para entender, né? Talvez seja meio dúbio. Prefiro a história principal de um do que a história principal do outro, mas eu preferi muito mais a escrita dele. Então, me contem nos comentários se vocês já leram A Morta Apaixonada, o que vocês acharam, e como eu falei, no próximo vídeo teremos então novamente um vídeo aqui dedicado a Carmilla, né? Porque começamos esse Darktubro falando de vampiras, né? Vai ser um Darktubro bem gótico pelas leituras que eu tô tendo ultimamente. Obrigada por assistirem até aqui, até o próximo vídeo e tchau!